legal de elétrica aqui, que é o da Unesp, do 2017. Você viu que os exercícios, não tem exercício de 1500 aqui, é tudo exercício recente, né? Se você for ver 2017 foi quantos anos atrás? 3 anos atrás. Então, é tudo exercício recente, que são assuntos, é um assunto muito importante. Ó, elétrica é um assunto muito importante. Eletrostática não cai no Enem, particularmente, mas nos outros vestibular aparece demais, tá? O Enem gosta de eletrodinâmica, tá? Eu não ajeitei ninguém, não. Ó, então vamos lá. O exercício 8 aqui da Unesp. Lembrando, ó, que essa lista aqui é uma lista que está no Classroom, tá? A lista chama campo elétrico e potencial elétrico, tá? Campo elétrico e potencial elétrico. O exercício 8 fala assim, ó. 3 esferas pontiformes eletrizadas com cargas Q1, Q2 igual a Qzão, né? Então vamos anotar isso aqui. Então, a gente sabe que a carga Q1 e Q2 vale Qzão. Que ruim ficou. Vou colocar o pincel. Q1 e Q2 que vale Qzão. E a carga Q3 que vale menos 2Q. Legal. Estão fixas dispostas sobre uma circunferência de raio R centro C. Então, a gente sabe que é uma circunferência, uma região onde há uma constante eletrostática igual a K0, conforme representado na figura. Considere VC o potencial elétrico, o potencial eletrostático e EC o campo elétrico no ponto C. Então, ó, a gente já sabe, ó, campo elétrico no ponto C. Então, ó, ele quer saber o módulo do campo elétrico no ponto C. Na hora que você vê isso, você já sabe o roteirinho que você tem que fazer no ponto C. Devido às 3 cargas. Os valores de VC e E são, respectivamente... Ó, eu ainda não te falei o que é potencial. Então, primeiro vamos começar com o campo. Qual que é o primeiro passo que você faz quando você quer calcular o campo? As forças. Então, muito bem. Então, ó, vamos lá começar por vou começar com a carga Q1. Então, ó, Q1, ele vai fazer um campo no ponto C. Ó, você viu que eu sempre coloco uma linha que une a carga até o ponto. Então, ó, eu uni a carga até o ponto. Essa carga Q1 é uma carga positiva. Então, significa que o campo que Q1 está produzindo no ponto C, ele está se afastando. Então, esse é o campo 1, que vem da carga 1. Perfeito? A mesma coisa eu vou fazer para a carga 2. A carga 2, que também é uma carga positiva, ela vai produzir um campo também se afastando. Essa é devido à carga 2. Show de bola? Agora falta quem? Falta a carga 3. O que eu vou fazer? Também vou pegar um ponto em cima da carga 3 e a partir de C, ó. Então, ó, tá nessa direção aqui. Então, a carga 3, ela é uma carga negativa. O campo vai ser apontando para a carga 3. Ó, tá muito claro isso para vocês? Fazer o desenho das forças. Se você faz o desenho das forças, a chance de você acertar um exercício de eletrostática é gigantesca. Tá bom. Agora, qual que é o nosso segundo passo? Qual que é o nosso passo 2? Esse foi o nosso passo 1, desenhar as forças. Qual que é o passo 2? Mas qual que é a sua dúvida? Você tem alguma dúvida, Rafaela? Muito bem, agora o passo 2 é módulo. Todo mundo aí mandando ver módulo.
Tá. Se você perceber que você tem alguma dúvida, você pergunta. Então, ó, vamos calcular o módulo. Você concorda que o campo. Bem, vamos lembrar, né? Para calcular o módulo, o que, que a gente usa? E é igual a K, a carga, dividido pela distância ao quadrado. É isso que a gente usa para calcular o módulo. Você concorda que, como o C é o centro da esfera, a distância do ponto C até a carga Q e do ponto C até a carga Q1 é a mesma? Então, o que, que significa? Se a distância 1, ó, a gente sabe que a distância 1 é igual à distância 2, isso implica que o campo 1 é igual ao campo 2. Isso está muito claro para todo mundo? Todo mundo entende que esses dois campos são iguais? Legal. Então quer dizer que eu preciso. Porque assim, ó, o que, que facilitou isso na minha vida? Isso facilitou a minha etapa 3. Por quê? Qual que é a minha etapa 3? Quando eu vou calcular o vetor resultante. Ficou estranho isso aqui, né? A etapa 3, quando eu vou calcular o resultante, calcula só o E3. Por quê? Esses dois estão na mesma direção em sentidos opostos. Então quer dizer que esse vetor aqui cancela esse. Então o vetor resultante é simplesmente o E3. Então o meu vetor resultante é igual ao E3. Quem que é o E3? O E3 é só substituir. É o K. A carga 3 que vale menos 2Q. Mas lembra, quem tem fé não precisa de sinal, então aqui não vai sinal, dividido pela distância. Quanto que vale a distância da carga Q ao C? É o raio. Muito bem. Então isso aqui vai dar R ao quadrado. Pronto. Então, acabamos de calcular o nosso campo resultante. Esse é o campo resultante. Então, a gente já consegue eliminar algumas coisas, né? Porque ele quer saber o campo, ó, essa tá fora, só ficamos entre essas duas aqui. Ou é a E, ou é a D ou a E. Isso aqui é um Q. É um K. Isso aqui é um K. É o K. O R é assim, ó. O K é assim. Ele é mais redondinho, mudou tudo. Tudo diferente. Tem que calcular o vetor também, né, rapaz? Então, ó, aqui foi. Beleza? Agora a gente precisa de um outro ponto, que é o potencial elétrico. Tá muito claro isso aqui? Eu até poderia juntar isso aqui na parte de cima. Fala aí, Luísa. Fiz uma pergunta. Nesses, as cargas são iguais também? São aqui, ó. Ele fala, ó, Q1 igual a Q2. Beleza?
Então, ó, sucesso. Bem, eu vou falar aqui de potencial elétrico. Então, ó, quando a gente está pensando em potencial elétrico, o que é potencial elétrico? Potencial elétrico é isso aqui. V é igual ao K vezes a carga dividido pela distância. Essa é a fórmula de potencial elétrico, tá? Então, ó, isso aqui é potencial elétrico, tá? V é igual a K vezes a carga dividido pela distância. Só que tem um outro detalhe. Quando a gente está falando de potencial elétrico, devido a uma carga, isso daí não é uma grandeza vetorial, tá? Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então significa o quê? Se o potencial elétrico é uma grandeza escalar, a gente não precisa calcular o vetor. Aqui a gente simplesmente vai somar o número, tá certo? Então, ó, potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? A gente não vai precisar calcular o vetor, a gente simplesmente soma o número. Só, deixa eu ver um negócio aqui. Aqui ele falou eletrostático. Nossa. Então, beleza. Tá? Então, ó, legal. Potencial elétrico, qual que é a grande importância aqui, então? Que isso daqui é uma grandeza escalar, tá? Então, ó, vocês precisam lembrar disso aqui, que isso aqui é um escalar. Tá. Então, ó, eu vou responder você, Sara. Olha só, Sara, ó. O que aconteceu? A distância dessa carga, tá vendo que essa carga aqui, ela tá em cima da circunferência? Que eu pintei aqui de azul? Tá em cima da circunferência? Como ela tá em cima da circunferência, e esse é o centro, a distância do centro até uma extremidade da circunferência necessariamente é o raio. Sacou? Beleza. Luísa. A Luísa quer saber a fórmula. Olha só, vamos com calma. Então, ó, eu sei que eu tenho um potencial elétrico aqui, que a fórmula do potencial elétrico é essa daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o potencial de cada uma das cargas. Você concorda que o potencial da carga 1 vai ser o K vezes a carga 1 vale Qzão, a distância da carga 1 até o ponto é R. Esse é o potencial da carga 1. Vamos calcular agora o potencial da carga 2. O potencial da carga 2 é igual ao potencial da carga 1. Não mudou nada. E o potencial da carga 3, o que vai acontecer? Aqui a gente leva em consideração o sinal. Então, o potencial da carga 3 vai ficar... Aqui vocês não enxergam. Vocês não enxergam. Não enxergam onde está a carga 3. Que tristeza. Então, ó, vou colocar aqui. O potencial da 3 vai ser o quê? Vai ser a carga. A carga dela é menos 2Q. Então, vai ficar menos 2Q dividido pela distância, que é o raio também. A gente acabou de ver, todo mundo está o raio. Calculei o potencial das 3. O que eu faço?
Agora, eu simplesmente, para calcular o potencial resultante, eu somo os 3 potenciais. Tá? Então, para calcular o potencial resultante, eu vou somar os 3 potenciais. Então, ó, eu posso pagar essa parte aqui de cima? Senão, eu fiz um negócio errado de novo, senão eu não quero... Todo mundo ok? Então, ó, eu vou apagar aqui em cima, porque... Então, estamos aqui. Então, ó, vou calcular o potencial resultante. Então, ó, potencial resultante. Como que vai ser o potencial resultante? O potencial resultante é o quê? É a soma dos potenciais. O V resultante vai ser o V1 mais o V2 mais o V3. É simplesmente soma. Então, vai ficar K, Qzão sobre R. Agora o R ficou igual o K mesmo. Sobre R, mais K, Qzão sobre R, menos 2K, Qzão sobre R. Deu quanto isso aqui? 0. Então, ó, a nossa alternativa correta é a letra I, de evoluir o ritmo. A diferença da fórmula do campo elétrico e do A é o D quadrado, é mesmo. Tá? A única diferença é que agora você não tem D, o quadrado do D aqui. E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil? Fazível. Difícil. Médio. Não gostei. Ficou claro para vocês o potencial? Como que o potencial é escalar? Que é isso que é importante. Você lembrar que ele é escalar. Qual que é a diferença do escalar? O escalar, primeiro, leva o sinal. A carga, você considera o sinal da carga. E na hora que você vai somar o resultante, é simplesmente somar os números. Show? Show? Internacional? Eu acho que eu respondi ele. Respondi, né? Então, ó, a gente pode ir pro próximo? Pro próximo exercício. Eu sou o Rio. Então, ó, vamos fazer esse exercício bonito aqui, ó. Esse exercício da FUVEST, maravilhoso aqui. Tá? Bem, de novo, ó. Pêndulo. Tô produzindo um vídeo de pêndulo, uma hora ele vai sair, tá? Eu preciso terminar ele. Mas eu vou produzir um vídeo legal de pêndulo aí, que vai impactar a sociedade. Vocês assistiram já de quantidade de calor? Aquele vídeo lá ficou muito bom. É um bom exercício de... Você viu como eu sou modesto? Ficou muito bom. Mas ele é um bom exercício para você ir lá e revisar, tá? Quantidade de calor. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês vão ter o hábito de falar assim, ó, nossa, um dia da semana, falar assim, ó, nossa, vamos revisar alguns pontos?
Então você vai lá e pega e assiste os vídeos. Tem uma sequência já lá de vídeos lá para você revisar alguns pontos. Isso vai te ajudar aí, tá? No seu conhecimento. Beleza? Então, ó, legal. Vamos ao exercício 14. O exercício 14 fala assim, ó. Duas placas metálicas e circulares de raio R, separadas por uma distância D muito menor que R, estão dispostos na direção horizontal. Entre elas é aplicada uma diferença de potencial V, de modo que a placa... não dá para fazer exercício, não. Eu preciso falar de um negócio antes. Ó, eu preciso falar das linhas de campo, tá? Então vamos lá, vamos falar de linhas de campo, então primeiro. Então, ó, linhas de campo. O que são linhas de campo? Funciona assim. Eu tenho uma carga, então eu tenho uma carga posicionada aqui, e tenho uma outra carga, tá? Numa distância razoável dela, tá aqui. Vou fazer essa carga menor. Eu posso copiar. Então, ó, tenho duas cargas. Uma carga positiva e essa carga negativa. A gente tem linhas de campo que sai de uma carga, nasce nas positivas e morre nas negativas. Isso é uma coisa que você já sabe, tá? Então, a gente tem essas linhas de campo maravilhosas que saem de uma carga e chega na outra. O que acontece com essas linhas de campo? Tá? Como que funcionam essas linhas de campo? Elas são assim, né? Elas nasceram nas positivas e morreram nas negativas. É assim que funciona a linha de campo, tá? Então, ó, elas nascem nas negativas e morrem nas positivas. Sempre assim, tá? Então, as linhas de campo sempre vai ter esse esquema aí. Nasce uma e morre na outra, tá? Nasce e morre. Bem, só que essas linhas de campo aqui, que nasce e morre, linhas de campo e linha de força, a mesma coisa, tá? Que nasce e morre, elas vão ter uma orientação. A orientação a gente já sabe, né? Nesse caso, a orientação é assim, né? Porque elas nasceram nas positivas e vão morrer nas negativas. Então, essa é a orientação para todas essas linhas de campo. Ok? Fera ou não? Tá. Então, ó, e claro, né? Tem mais coisas saindo daqui, né? Então, você vai ter campo saindo para cá, campo saindo para cá, campo para cá, campo para cá, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Para cá, campo para cá, tá? Sempre saindo das positivas. Esses campos estão sempre saindo das positivas e chegando nas negativas. Então, vai ser essa. Bem, outra coisa importante é que esses campos, essas linhas de campo, se você pega um ponto nessas linhas de campo, ah, ó, então, ó, sempre quando a gente está falando dessas linhas de campo, você pegar um determinado ponto numa linha de campo, por exemplo, aqui, e colocar uma carga, quando você coloca uma carga nesse ponto de uma linha de campo, você vai produzir uma força, tá certo? A força é sempre tangencial às linhas. Então, por exemplo, nessa situação aqui, eu vou ter uma força que é tangencial a essa linha. Ela vai tocar na linha, tá? Ela vai tocar na linha em um determinado ponto e vai seguir, ó. A força vai ser aqui, ó. Então,
qualquer ponto que você pega nessa linha de campo, ele vai produzir uma força. Tá? Esse é o esquema. Então, é assim que você vai ver. Outro detalhe, conforme você vai andando pelas linhas, o seu campo vai diminuindo. O campo fica cada vez menos intenso. Tá? Então, ó, quando você anda em direção às linhas, o campo vai sempre diminuindo. Então, essa é uma coisa importante que você tem que saber. O campo diminui a força do campo elétrico conforme você anda nas linhas de campo, tá? Então, a força do campo elétrico é cada vez menor quando você diminui as linhas de campo. Beleza? Legal. Então, ó, se vocês não têm dúvida, a gente tem uma outra situação. Qual que é a situação? A situação de placas paralelas. Então, eu tenho uma placa paralela aqui e uma outra placa paralela aqui. Essas duas placas paralelas, eu vou carregar elas. Então, ó, uma placa vai ser positiva. Ser positivo. E a outra placa vai ser negativa. Como que fica a linha de campo? Não, a força a gente não sabe. Mas conforme a gente vai andando na linha de campo, cada vez é menor o valor do campo. Entendeu? A força a gente não sabe. Mas conforme a gente vai andando na linha de campo, o campo elétrico vai diminuindo. A força vai depender da carga de prova que você vai colocar ali. A força depende totalmente da carga de prova. Porque a força nem sempre, por exemplo, a linha de campo aqui, ó, ela tá vindo para a direita. Se eu coloco uma carga de prova positiva, ela vai se deslocar para a direita. Só que se eu coloco uma carga de prova negativa, ela vai se deslocar para a esquerda. Entendeu? Então, a força depende da carga de prova. Com a linha de campo ou a linha de força, você sabe que o campo está diminuindo nesse sentido. Tá? Então, por exemplo, numa situação dessa, que a gente tem o campo diminui a intensidade. Isso. No sentido da seta. Então, sempre o sentido da seta é o sentido que o campo está diminuindo de intensidade. Por exemplo, numa situação dessa, como que vocês falam que é a linha de força? Do mais para o menos, tá? Então, ó, significa que essa linha de força, ela necessariamente, ela vai nascer aqui e vai morrer aqui. Então, ó, a linha de força, ela tem que ser assim. No caso específico de placas infinitas, ó, presta muita atenção no que eu estou falando. De placas infinitas, essas linhas de forças são igualmente espaçadas, tá? Então, ó, elas são igualmente espaçadas nessa situação. Todas nesse sentido aqui. Então, elas são igualmente espaçadas, todas nesse sentido. Fera? Então, isso aqui é o esquema. Um detalhe muito importante. Quando você tem as linhas de força ou as linhas de campo, surge uma coisa que chama superfície equipotencial. A superfície equipotencial, ela necessariamente ela é perpendicular. Vou fazer carrega. A superfície equipotencial necessariamente ela é perpendicular às linhas de campo. Então, se você pegar uma linha de campo aqui, a superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Então, ó, surge esses traçados aqui, esses pontilhados aqui, são superfícies equipotenciais.
Então, tudo isso aqui que está aqui são superfícies equipotenciais, que eu vou chamar de SE, superfície equipotencial. O que é uma superfície equipotencial? O nome já fala. Superfície equipotencial é o mesmo potencial. Tá? O mesmo potencial eletrostático. É isso que quer dizer. Tá? Então, isso é o que significa superfície equipotencial. Então, ó, vamos lembrar. Vocês têm que anotar isso aí. Tá? Então, ó, as linhas de campo ou linhas de força nascem nas positivas e morrem nas negativas. Tá? A força é sempre tangente em qualquer ponto da linha de campo. A força é sempre tangente na linha de campo. Vocês percebem pelo desenho que essas linhas de força ou linhas de campo nunca se cruzam, elas nunca vão cruzar. A superfície equipotencial é sempre perpendicular, sempre vai formar um ângulo de 90 com as linhas de campo. O que é superfície equipotencial? Tem o mesmo potencial. Ó, você precisa estar fera nessa teoria, hein? Vocês estão fera nessa teoria? Tá, vou repetir. Ó, linhas de campo ou linhas de força nascem nas positivas e morrem nas negativas, tá? Então a setinha é sempre do jeito que eu desenhei aqui. Ela sempre é a setinha apontando ao contrário das negativas e apontando a favor, desculpa, apontando ao contrário das positivas e ao favor das negativas, tá? Então é sempre assim. Então, a seta sempre aponta para as negativas e sempre aponta o oposto das positivas. Tá bom? Então, isso a gente já sabe. Outra coisa. A superfície equipotencial é sempre perpendicular às linhas de força ou linhas de campo. Então, esse é o outro ponto. Tá? A tangente. A tangente de um ponto. Então, você pega um ponto aqui, ó. Por exemplo, eu peguei esse pontinho verde aqui, ó. Esse pontinho verde. A tangente de um ponto em cima da linha de campo ou linha de força sempre é uma força ou um campo. Isso aqui também pode ser um campo, né? Na verdade, o, a perfeição é falar que é um campo, né? Porque para ter uma força tinha que colocar uma carga aqui, tá? Então, ó, o campo elétrico ou a força elétrica é sempre tangencial à linha de força, tá? Então, linha de campo, a força elétrica ou a força ou o campo elétrico é sempre tangencial à linha de campo. Sim ou não? Posso te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, tem uma linha de campo assim. Eu pego esse ponto aqui. Esse ponto aqui, se eu quero descobrir a força desse ponto aqui, a força vai estar aqui, ó. Tem que ser carrega. Então, ó, a força desse ponto vai estar aqui assim, né? O campo, na verdade, né? Ele vai estar apontando para cá. Isso significa que a seta é assim. Tá claro isso?
Ah, eu quero saber como que é a superfície equipotencial. Saber como que é a superfície equipotencial. A superfície equipotencial tem que ser algo assim, né? Perpendicular, mais ou menos, à linha de campo. Isso aqui, ó, é a superfície equipotencial, né? No nosso caso, esse é a superfície equipotencial. Tá muito claro essas informações? Tá. Então, ó, vamos lá. Ó, quanto mais próximo for as linhas de campo ou as linhas de força, maior a intensidade do campo elétrico na região. Então, por exemplo, ó, vou usar como exemplo esse daqui que a gente tem. Precisava de uma outra cor. Vamos ver se o cinza vai funcionar. Ó, eu tenho um ponto A. Deixa o cinza não, com certeza. Não é ele. Ó, eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C. Qual que é a maior, qual que é o ponto que tem o maior campo elétrico? O A, porque as linhas de campo são mais próximas. Então, ó, no exemplo que a gente está dando aqui, o campo elétrico do A é maior que o campo elétrico do B, que é o segundo maior, que é maior que o campo elétrico do C. Tá? Isso aconteceu mais porque eu errei o desenho aqui, que tinha que ter mais uma linha aqui. Tá? Mas o campo elétrico no B tá vendo? É um pouquinho mais próximo que as linhas do campo do C. Então, do jeito que está o desenho, essa é a relação. Ok? Legal. Ah, e quando as linhas são separadas assim? Quando as linhas estão desse jeito aqui, significa que o campo elétrico é constante. Se as linhas são paralelas, significa que o campo elétrico é constante. Linhas paralelas, campo elétrico constante. O que você não entendeu, Evelyn? Porque, ó, no B, ó, as linhas estão mais próximas que a linha no C. Ó, tá vendo? A linha do C é um pouco mais distante. Entendeu? Então, ó, a proximidade dessas linhas aqui que aumenta a intensidade do campo. Quando as linhas estão igualmente espaçadas, significa que o campo elétrico é constante. Então, qualquer ponto do espaço, o campo elétrico é o mesmo. Para mim, que seria o contrário também. Não, mas por que contrário? Tá não, ó, essa distancinha aqui, ó, essa distância aqui, ó. Essas duas linhas aqui estão muito mais próximas que essas duas. Né? Vocês estão vendo isso mesmo? O que eu te tenho que responder? Quanto maior o espaço entre as linhas, maior o campo? Não. Quanto mais próximo são as linhas, maior é o campo. Então, quanto mais próximo as linhas estão, maior é o campo. Né? Ó, por exemplo, deixa eu fazer um outro aqui. Vou fazer uma nova camada. Vou ocultar essa aqui. Ó, eu vou fazer, eu vou fazer vários campos aqui para vocês.
Ó, aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C. Qual que é o maior campo elétrico? O A. Por quê? As linhas, eu posso até exagerar aqui. Eu posso até exagerar e fazer uma bem pertinho aqui. Vamos dar uma exagerada aqui. Ó, fez assim. Porque as linhas no ponto A estão bem próximas. Então, ó, o campo elétrico no A é maior que o campo elétrico. Qual que é o próximo? Quem que é maior agora, o B ou o C? É o B, tá? Porque essas linhas aqui estão mais próximas que essas duas linhas. Então, ó, o campo elétrico no B é maior que o campo elétrico no C. Tá claro isso? Então, ó, quanto mais próximos estão essas linhas, maior é o campo elétrico. Ok? Se a gente fosse pensar, o campo elétrico teria umas coisas saindo para cá, umas coisas saindo para cá, para cá, para cá. É assim que é o campo elétrico. Tá? Então, as linhas que estão mais próximas. É que no outro pode ser alguma confusão com relação ao desenho, né? Porque assim, ó, no outro, ó, para mim, o A, a linha do A é a mais próxima, depois a do B e depois a do C. É, eu mudei a letra de ordem aqui, né? Sim ou não? Então, ó, vamos recordar, recapitular tudo. Ó, primeiro ponto. As linhas nascem nas positivas e morrem nas negativas. Então, ó, ponto 1. É, ela sai da positiva e vai para a negativa. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. O campo é tangente à linha. E é tangente à linha de campo. Ou linha de força. Esse é o ponto 2. O ponto 3. Quanto mais próximo as linhas, maior a força. Então, linha de campo próximo, maior a força. Maior o campo, acho que é melhor. Maior o campo. Tá? Quarto ponto. Superfície equipotencial é perpendicular. Então, quarto ponto. Superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Quinto ponto. Conforme a gente anda em direção à linha de campo, o potencial diminui. O potencial eletrostático diminui. Então, V é menor conforme eu ando na linha de campo. Ou linha de força. Acho que esses aqui vocês não estão vendo. Deixa eu ver como que tá. É, tá no limite ali. Então eu vou pôr o quinto aqui em cima. O quinto, conforme o potencial eletrostático é menor conforme você anda na direção da linha de campo. Tá claro? Então, ó, esses são os 5 pontos que vocês precisam saber.
Sim ou não? E além desse bônus aqui, né? Se as linhas de campo são paralelas entre si, o campo é constante. Tá claríssimo isso? Ninguém segura vocês? Então, ó, se tá fera, fechamos, tá? Então, ó, até sexta-feira. Sexta-feira? É, sexta-feira. Adeus.